É agora. Atenção, parem as máquinas, hein? Parem as máquinas. Vamos ao mano a mano. Está preparado, Thiago Jordão, El Bigodinho? Preparadíssimo, Marcão. Vamos ao mano a mano, Santos e Vasco da Gama. Solta o primeiro duelo aí, produção. Gabriel Brazão versus Léo Jardim, Jordão. Esse é pesado, hein, Marcão? Do lado do Santos, Gabriel Brazão, que tem 18 jogos nesse brasileiro, sofreu 23 gols e passou outros 4 jogos sem ser vazado. Do lado do Vasco, Léo Jardim, são 16 partidas neste Brasileirão, 20 gols sofridos e 2 partidas sem sofrer gols. Bom duelo esse, hein, Marcão? Bom duelo. Atenção, 2 grandes goleiros. Excelentes, excelentes, excelentes. O Léo Jardim é um baita de um goleiro. Um baita de um goleiro. Gostaria muito, antes do Brazão, de ter o Léo Jardim. Mais goleiro que o idolatrado João Paulo. Mais goleiro. O Léo Jardim é muito mais goleiro que o João Paulo, que vocês ficam chorando aí. Aliás, Osasco tá alagado até agora, com o choro do Santástico pela saída do João Paulo para o Bahia. Mas aqui não dá pro Léo Jardim, Jordão. É um duelo entre um belo goleiro, que é o Léo Jardim, contra... nesse momento, o goleiro que está em ascensão no futebol brasileiro, que é o Gabriel Brazão. O Brazão está vivendo um grande momento. Um grande momento. Para mim, Gabriel Brazão, mas destaco a qualidade do Léo Jardim, um belo duelo, mas eu fico com o Brazão pelo momento. Fico com o goleiro Gabriel Brazão também, Marcão. Eu me lembro que no nosso primeiro mano a mano, ainda na primeira rodada, eu votei no Léo Jardim e manteria aquele voto ainda naquela ocasião, Marcão, porque eu via que o Jardim estava melhor que o Brazão. Só que dali em diante, o que o arqueiro santista vem fazendo com a camisa do Santos, Marcão, é impressionante. Por isso, coloco o voto no Gabriel Brazão desta vez, vejo que ele está numa curva de ascensão maior que o goleiro Cruz Maltino e, portanto, 1-0 pro Peixe. 1-0 pro Peixe, Brazão neles. Brazão neles. Vamos ao segundo, solta aí, produção. Segundo mano a mano. Atenção. Ih, rapaz. Olha o Maiqueira aí, hein? Mike Baguncinha versus Paulo Henrique, Jordão. Mike Baguncinha, Marcão. Mike com a camisa do Santos, Marcão, são 2 partidas apenas nesse brasileiro, mas ele atuou com o Palmeiras, ao todo são 5, com uma média de desarmes de 1.4 por partida e uma precisão nos cruzamentos ainda zerada, porque o Mike não arriscou uma bola lançada para a área. Do lado do Vasco, Paulo Henrique, 14 partidas no Brasileirão, uma média de 3.7 desarmes por jogo e uma precisão nos cruzamentos de 28%. Olha, natural que os números do Paulo Henrique sejam melhores do que o Mike, até pelo tempo que ele tem jogado já no Vasco. O Mike tem uma partida e meia como titular do Santos, meio tempo contra o Juventude, jogando de uma forma ali não tão agradável, né? Fazendo uma dobradinha com o Igor Vinícius, e jogou contra o Cruzeiro. Aí sim, ele jogou na dele, foi o lateral, foi assim que ele jogou bem no Palmeiras e no Cruzeiro no passado, né? Então, se nós olharmos o desempenho no Campeonato Brasileiro, eu acho que, é claro que nesse mano a mano, olhando os jogos do Campeonato Brasileiro, seria Paulo Henrique. Mas é o Mike, na minha opinião, Jordão. É o Mike, porque aqui eu preciso olhar o momento. E o momento do Mike, o Mike bem fisicamente, o Mike já é melhor que o Paulo Henrique. Para mim, o Mike já é melhor que o Paulo Henrique, por estar bem fisicamente, e vimos isso contra o Cruzeiro. É claro que a amostra do Mike ela é menor. O Mike tem um jogo e meio, e o nosso concorrente, o Paulo Henrique, tem 14 jogos. Mas por essa amostra do Mike, em especial contra o Cruzeiro, eu voto no Mike, um jogador que eu acompanho há muito tempo, principalmente no Palmeiras, e é um jogador que, olha, bem fisicamente, agrega demais ao Santos. Portanto, Mike, na minha opinião, Jordão. E Marcão, o Paulo Henrique, ele tem um aproveitamento de 28% nos cruzamentos. Se a gente for fazer assim uma análise do futebol, é muito interessante, né? Geralmente os jogadores não passam dos 35%, 40% de aproveitamento. Olhando números friamente, é claro que o Paulo Henrique tem dados melhores. Só que o que eu faço para desempatar, Marcão? Se o Mike fosse contratado pelo Vasco, o Paulo Henrique era banco. Tenho certeza disso. O Mike é mais jogador, tem menos jogos que o Paulo Henrique, mas o momento dele, Marcão, não deixa nada a desejar. Portanto, voto no Mike também e o Santos abre 2-0 no marcador. 2-0, portanto, no mano a mano. Solta mais um, produção. Gil versus Hugo Moura, Jordão.
É, Marcão, esse confronto aqui pode ser disputado, hein? Porque o Gil, no Campeonato Brasileiro, são 8 jogos, um aproveitamento em bolas aéreas de 75% e jogos sem sofrer gols, apenas uma vez não foi vazado. Do lado do Vasco, Hugo Moura, que é primeiro volante de ofício, mas tem jogado como zagueiro nas mãos do Fernando Diniz. São 16 jogos, 61% de aproveitamento na bola aérea e 2 jogos sem sofrer gols. E aí, Marcão, dá pro Hugo Moura improvisado ou você é Gil neles? Jordão, essa é difícil, hein? Porque o Gil é zagueiro de ofício, o Hugo Moura jogando improvisado por ali, né? As invenções do Fernando Diniz. Jordão, eu acho o seguinte, cara, o Gil tá mais pra lá do que pra cá, tá? O Gil tem jogado muito ali na sua inteligência, é um cara inteligente, fisicamente já não é mais o mesmo há algum tempo, tecnicamente também já não é mais o mesmo. Ele joga pela sua inteligência, ele joga porque ele tem os atalhos do gramado, é um jogador que tem uma história bonita, um currículo vitorioso. Mas eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu já disse várias vezes aqui que eu não escalaria o Gil como titular do Santos mais, tá? O Gil pra mim não seria o meu titular. Eu vou de Hugo Moura. Nessa eu vou de Hugo Moura. Eu acho que o Hugo Moura tem mais vitalidade do que o Gil nesse momento, é mais intenso, é um jogador mais hoje firme do que o zagueiro Gil no setor defensivo, Jordão. Marcão, essa é difícil mesmo, mas eu vou seguir o meu critério que eu até utilizei quando nós fizemos algumas votações com o lateral Escobar improvisado, Marcão. Aqui eu vou votar no Gil. Eu acho que o Gil, ele é zagueiro de ofício. E o Hugo Moura vem fazendo alguns jogos como zagueiro e tem deixado a desejar, Marcão, nessas invenções do Fernando Diniz. Por exemplo, nos últimos 5 jogos, contando todas as competições, o Vasco só venceu a equipe do CSA, Marcão. E o Hugo Moura esteve fazendo a dele. Por isso, nessa daqui, eu fico com o Gil. E aí, o Varandeiro vai ter que desempatar essa aí pra gente. A enquete já está rolando. Quem é melhor, Gil ou Hugo Moura? Gil ou Hugo Moura na enquete do canal Varanda Futebol Debate pra você, tá rolando a enquete. A verdade é que o Gil nos 2 últimos jogos não comprometeu, né, Jordão? Ele foi titular contra o Juventude e também contra o Cruzeiro no Mineirão. O Gil, por incrível que pareça, voltou e deu sorte pro Santos, porque foram 2 vitórias seguidas, né? É verdade. E o Gil fez uma partida bem regular, né? Se assim podemos colocar. Não deixou a desejar em nenhum aspecto. Foi seguro encontrando os atalhos do campo, principalmente no jogo contra o Cruzeiro. Tem um lance que eu achei muito interessante dele, que um Caio Jorge sai em velocidade. O Gil, Marcão, tranquilamente só coloca o corpo e a bola sai com tudo e o Caio Jorge não conseguiu completar a jogada. Então, eu até coloco esse um outro ponto para escolher o Gil em vez do Hugo Moura. Eu acho que o Gil, no QI defensivo dele, é mais inteligente do que o jogador vascaíno. E vou fechar a enquete aqui rapidinho, ó. Deu 83-17 pro Gil, portanto, o torcedor decidiu a favor do Gil. Portanto, 3-1 é isso, Jordão? 3-0 goleada, Marcão. 3-0 para o Santos Futebol Clube. Vamos ao zagueiro do lado esquerdo, Luan Pérez versus Lucas Freitas, Jordão. Lucas Freitas e Luan Pérez, começando com o santista Luan Pérez, 10 rodadas disputadas nesse Brasileirão, um aproveitamento de 67% nas bolas aéreas e 3 partidas sem ser vazado. Do lado Cruz Maltino, Lucas Freitas, 13 jogos no Brasileirão, 48% de aproveitamento no jogo aéreo e apenas um joguinho sem sofrer gols. Eu fico com o Luan, né? Eu acho que o Luan tá vivendo o seu momento de novo bom com a camisa do Santos, por mais que agora esteja voltando de contusão, né? Mas quando ele se contunde ali, qual foi a região que se contundiu o Luan Pérez, Jordão? Partes moles do pé esquerdo. Ih, mamãe! Então, ele sabia que tinha parte mole no pé esquerdo. Agora, você vê que coisa. Agora, depois que o Luan Pérez teve problema nas partes moles, que é um problema que muita gente tem, ele tem tudo para retomar, né, a regularidade que ele vinha tendo como jogador do Santos. Então, mesmo tendo problema nas partes moles, o Luan Pérez voltando, no meu entendimento, Jordão, ele é mais jogador que o Lucas Freitas. Portanto, Luan Pérez. Marcão, nessa daqui não vai dar pro Lucas Freitas, ele ainda é um jovem jogador, mas ainda assim eu vejo que ele deixa muito a desejar no Vasco, Marcão. Acho que ele ainda tem muitos erros posicionais, às vezes tomadas de decisões equivocadas no setor defensivo, e por isso eu também fico com o Luan Pérez, que vem numa crescente muito boa, diferente do seu adversário. Portanto, olha o Santos aí, viu, Marcão? 4-0, mamãe, hein? 4-0, Peixão no mano a mano. Vamos à lateral esquerda. Não tem qual é, hein?
Olha o cabelinho do Souza, coisa linda, tá no estilo Souza, hein? Tá voando o nosso Souza. Souza versus Lucas Piton, Jordão. Essa aqui também é boa, viu, Marcão? 2 laterais com características ofensivas, começando com o Souza, o Souzinha, 9 jogos nesse Brasileirão, uma média de 2.4 desarmes e uma precisão de 19% nos cruzamentos. Do lado do Vasco, Lucas Piton, 15 partidas nesse Brasileirão, um desarme a média por jogo e uma precisão nos cruzamentos de 26%. Esse aqui é um duelo interessante, viu, Marcão? É um duelo legal, cara. Eu vou falar uma coisa pra você, Jordão. Eu acompanho alguns jogos do Vasco. Não vou dizer que eu acompanho todos, mas eu acompanho alguns. Eu gosto do Piton, cara. Agora a torcida do Vasco pega no pé muito do Piton por lá. A imprensa carioca pega muito no pé do Piton. Não sei se é nas partes moles ou não. Mas a verdade, Jordão, é que o Piton tem sido muito criticado lá pelos lados de São Januário. É um jogador que eu acho razoável, tá? Mas eu fico com o Souza, Jordão. Acho que o Souza é um jogador de muita qualidade, é um jogador que tem tudo aí mais à frente, né? Pra evoluir ainda mais, né? Eu ia até falar aqui seleção brasileira, mas vamos com calma com o Souza. Ele desbanca o Escobar, né? Que é um jogador experiente, um jogador argentino, que caiu nas graças da torcida. Veja, o potencial do Souza é tão grande, Jordão, que ele desbancou o Gonzalo Escobar, que era muito elogiado por nós aqui, continua sendo. Mas hoje, pra mim, o momento é do Souza. Então, o Piton eu gosto, não acho um jogador ruim, não. Mas eu acho que o Souza, nesse momento, é o momento dele. Eu fico com o Souza. Esse aqui é um duelo bem complicado, Marcão, porque eu particularmente eu gosto do Lucas Piton, mas eu vejo que ele deixa a desejar na defesa, Marcão. No quesito Souza e Piton, eu acho que o jogador do Vasco só leva vantagem em um quesito, que justamente os números comprovam, que é os cruzamentos. Eu acho que o Souza ele é um jogador muito bom também nos cruzamentos, mas o Piton ele tem uma taxa de acertos muito interessante para um lateral, Marcão. No mais, o Souza tem um potencial maior, vive uma fase melhor do que o lateral do Vasco e além do mais, defensivamente eu o considero superior ao Piton. Por isso, mais um voto no Santos Futebol Clube e a linha defensiva inteira do Santos, viu, Marcão? 5-0. Tá certo. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate Souza, né? O Souza tá muito bem, o garoto é promissor e o Piton é isso. O Piton é bom jogador, não é mau jogador, não. Tem que tomar cuidado com o Piton amanhã. Você falou bem, Jordão. Ele bate muito bem na bola. É um jogador ali arrojado, chega muito à linha de fundo. Você falou bem. Grandes oportunidades do Vasco passam pelos pés do Piton, né? O Piton é um jogador de muita ousadia ofensivamente, jogador que cruza muito na área. Então, olho no Piton, porque é bom jogador também. Eu gosto. O torcedor do Vasco critica, mas eu acho um bom jogador. Vamos a mais um. Tomás Rincon versus Jair, Jordão. Chegamos no meio-campo, Marcão. Do lado do Santos, o venezuelano Rincon. São 10 partidas nesse Brasileirão, nenhuma assistência e uma média de 4 bolas recuperadas por jogo. Do lado do Vasco, Jair. 8 partidas, nenhuma assistência e 3 bolas recuperadas por jogo. Como média, Marcão deu seu voto. Eu fico com o Jair nesse momento, Jordão. Acho que o Jair é um jogador de mais marcação, de mais pegada, tem mais fôlego que o Tomás Rincon. É claro, se comparar o currículo é Rincon, mas eu acho que nesse momento, se eu tenho um colete e 2 jogadores, preciso escolher um, eu entrego o colete pro Jair e não pro Tomás Rincon. Portanto, Jair, jogador também bastante rodado, passou aí pelo Atlético Mineiro, entre outras equipes, mas hoje eu acho que é Jair e não Rincon, viu, Jordão? Também acho, viu, Marcão? Concordo com você, entendo que o Jair é melhor que o Tomás Rincon hoje, né? Ele tem menos jogos que o Tomás Rincon no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim é um jogador que tem uma intensidade física melhor do que a do venezuelano, né, Marcão? Dificilmente o Jair é substituído em algumas partidas do Vasco da Gama, por isso, Jair neles, Marcão, primeiro pontinho do Vasco, 5-1 no marcador. Olha aí, hein? Primeiro ponto do Vasco da Gama no mano a mano, que mostra que o Santos Futebol Clube, tecnicamente, individualmente, é superior ao Vasco da Gama, pelo menos na análise que estamos fazendo aqui no Varanda Futebol Debate. Mais um mano a mano. Gabriel Opa, muito bom esse duelo, hein? Gabriel Bom Tempo versus Tietê, Jordão. Baita duelo e dá pra colocar duelo de coringas aqui no Varanda Futebol Debate. Começando com Gabriel Bom Tempo, que são 16 jogos nesse Brasileirão, uma assistência e uma média de 2.4 bolas recuperadas por jogo. Do lado cruzmaltino, Tietê.
14 partidas, nenhuma assistência e uma média de 2,3 bolas recuperadas por jogo. Olha, muito legal esse desafio, esse mano a mano. O Tietê já teve o seu melhor momento, já teve o seu ápice, né? É um jogador agora já numa curva de declínio, né? Fisicamente falando, né? É um coringa o Tietê. Assim como o Gabriel Bontempo também é um coringa, né? Um jogador que pode atuar em várias posições, que na base terminou ali o seu ciclo da base jogando como atacante e hoje é um segundo homem de meio campo. Veja a importância do Bontempo no Santos. Eu até acho jogadores com características até semelhantes. Jogadores de muita dedicação tática, né? Jogadores que entendem bem aquilo que o treinador quer e, acima de tudo, possuem humildade, né, Jordão? Para fazer aquilo que, na verdade, não é aquilo que eles querem, mas é aquilo que precisa. Então, eu acho uma disputa muito legal. Mas eu fico um bom tempo nessa, Jordão, explico por quê. Bom Tempo assim como o Souza tá evoluindo muito, o Bom Tempo tá evoluindo numa velocidade espetacular. E o que me chama a atenção do Bom Tempo é a personalidade que ele tem, né? Ele é um jogador de muita personalidade, ele é frio, ele é gelado, parece um jogador que tem 25, 26, 27 anos, entendeu? Então, hoje ele é o Bom Tempo imprescindível para o Santos Futebol Clube. Hoje, não é loucura dizer que você começa a montar o Santos com Bom Tempo. É Bom Tempo e mais 10, Jordão. E eu não vejo mais isso no Tietê. O Tietê vai continuar sendo importante para o Diniz, mas dentro daquele contexto do Diniz. Já o Bom Tempo não. O Bom Tempo é um jogador que está se preparando logo mais para brilhar na Europa. Bom tempo neles. E olha, Marcão, você deu uma aula de Gabriel Bontempo aqui, assina embaixo tudo que você falou. Eu sempre gostei do Tietê, Marcão, confesso aqui que eu sempre via nele um jogador muito interessante, já atuou até como lateral na carreira, quando precisou jogar mais avançado, ainda com o Diniz no São Paulo e no Audax, ele fez isso. Mas aqui é o Gabriel Bontempo. A curva de ascensão dele, Marcão, tá tão grande que eu acho que fica até um pouquinho desleal nesse momento com o Tietê. Portanto, voto também no Gabriel Bontempo, um jogador moderno totalmente no futebol atual. 6-1 para o Santos Futebol Clube. 6-1, Peixão, portanto, no mano a mano. O Santos amplia a vantagem no mano a mano. Vamos a mais um. Agora não deu pro Coutinho, hein? Não, já me antecipei aqui. Neymar Júnior versus Felipe Coutinho, quem é melhor, meu caro Thiago Jordão? El Bigodinho, claro, olhando o momento, Jordão também, né? Também, Marcão. Neymar Júnior no Brasileirão são 10 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. O Coutinho com 11 partidas, nenhum gol e apenas uma assistência. Marcão, você já antecipou seu voto, acho que eu posso colocar aqui o meu já na pauta. Eu voto no Neymar, né, Marcão? O Felipe Coutinho, com todo respeito ao Coutinho, viu, Marcão? Eu acho que depois que ele saiu do Liverpool, nunca mais jogou bola na carreira, tá? Pra mim, é do Liverpool só ladeira abaixo e no Vasco da Gama é isso aí também. Pra mim, uma grande decepção, o jogador da qualidade dele pouco produzir aqui no futebol brasileiro, viu? Eu concordo, Jordão. Aliás, os dois não estão no seu melhor momento, a verdade é essa. Os dois devem, tanto o Felipe Coutinho como o Neymar Júnior, mas não dá, né? O Felipe Coutinho foi um grande jogador, acho que teve o seu auge ali, principalmente no futebol inglês. Teve momentos razoáveis no Barcelona. A seleção brasileira se esperou muito dele e também não entregou tudo aquilo que se esperava. Jordão, mas eu fico claramente com o Neymar. Eu acho que o Neymar é mais jogador que o Felipe Coutinho na história. E mesmo os dois não estando no seu melhor momento, na sua plenitude técnica e física, eu fico com o Neymar Júnior. Então, história, muito Neymar. Momento, Neymar também. Então, Neymar Júnior não dá para Felipe Coutinho, que é bom jogador, tem que ficar de olho nele, né, Jordão? É um jogador que vira a bola com muita facilidade, sabe ali encontrar os atacantes em condição de gol, bate muito bem na bola, por exemplo, falta ali na meia-lua é um perigo. É um jogador que, mesmo não sendo o Felipe Coutinho de anos atrás, é um jogador que ainda gera muita preocupação para os adversários. Sabe jogar, né? Sabe, e principalmente com a conclusão de fora da área, Marcão. Ele tem um chute que é a característica dele,
ele corta para o meio e bate com a bola fazendo uma curva, Marcão. Isso aí pode inclusive surpreender o Gabriel Brazão em alguns lances, e visto que ele inclusive já foi surpreendido em outras situações. Lembrávamos ontem, voltando de Santos, Marcão, o Gabriel Brazão, quando ele começa no Santos, ele sofre alguns gols de fora da área por estar um pouquinho avançado ali da linha do gol, e tem que tomar cuidado para isso não acontecer, porque o Coutinho tem um bom aproveitamento de chutes de média e longa distância. Perfeito. Vamos a mais uma mano a mano, placar atualizado, Jordão. 7-1 pro Santos, Marcão. 7-1 pro Santos. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Vamos lá. Mamãe! Mais um mano a mano aqui no canal Varanda Futebol Debate. Álvaro Barreal versus Ryan. Jordão. Esse é bom demais, Marcão. Álvaro Barreal, jogador argentino, 15 jogos pelo Santos no Brasileirão, 5 gols, é o artilheiro da equipe e não deu nenhuma assistência. Do lado do Vasco, Ryan, jovem jogador que tem 16 partidas, 3 gols e 1 assistência. E aí, hein, Marcão, vai na juventude ou na experiência do Barreal? Essa é uma boa, viu, Jordão? O Ryan é um garoto, né? Um jovem jogador, tá crescendo bastante, é perigoso. O Barreal tem feito ótimas partidas com a camisa do Santos. Difícil essa, hein? Muito difícil essa, Álvaro Barreal, Ryan. Difícil essa, muito difícil essa. Porque o Barreal, Jordão, é aquilo que eu sempre brinco. O torcedor que tá querendo ver o Rollaser tem visto o Barreal. A verdade é essa. A propaganda toda é pro Rollaser. Se abre canal de YouTube aí, se abre página do Instagram, só se fala no tal do Rollaser. Mas quem joga, na verdade, até aqui é o Barreal. Entendeu? Quem joga até aqui com a camisa do Santos não é o Rollaser. Quem joga até aqui com a camisa do Santos, pode ser que o Rollaser desencante, que ele comece a decidir partida, mas ainda não fez. Com exceção da partida contra o Fortaleza no Castelão. E o Barreal tem sido um jogador muito mais importante que o Rollaser, né? Quando você olha o garoto do Vasco da Gama, né, que até pouco tempo atrás estava no Sub-17, o Ryan, é um jogador muito promissor, né, Jordão? É um jogador de velocidade, é um jogador habilidoso. Eu vou ficar com o Ryan pela juventude. Mas é uma disputa muito difícil. Eu vou votar no Ryan mas eu quero fazer aqui um destaque positivo para o Álvaro Barreal, mas meu voto vai para o Ryan pela juventude, também pela personalidade desse garoto que tem se destacado já no Vasco. Sem dúvidas. E, Marcão, faça aqui o destaque positivo também no Álvaro Barreal. Inclusive, no jogo contra o Juventude, eu, na verdade, dei nota 10 para ele. Só que o Álvaro Barreal, Marcão, nesse quesito, eu acho que eu vou colocar a votação pro Ryan. Voto no Ryan porque, eu explico. O Ryan, pro jeito que joga o Vasco, eu acho que ele é muito mais importante no sentido de que ele decide mais os jogos. Na Copa do Brasil, se o Vasco ainda tá vivo, Marcão, deve-se muito ao futebol do Ryan. É um jogador que fez gols importantes na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana também, fato que o Vasco já tá eliminado, mas a personalidade do jogador me impressiona demais e ele já recebeu inúmeras sondagens da Europa, inclusive de 15, 20 milhões de euros, Marcão. Então, por isso eu voto no Ryan, mas faço destaque. O Álvaro Barreal também é peça fundamental na engrenagem do Santos. 7-2, hein? 7-2 pro Peixão, tá aí, hein? Ryan, voto no Vasco da Gama, 7-2 no nosso mano a mano. Vamos a mais um mano a mano, agora o atacante pelo lado esquerdo. Guilherme versus o português Nuno Moreira, Jordão. Bom duelo esse aqui, hein, Marcão? Do lado do Santos, Guilherme, o amado, 13 partidas, 3 gols no Brasileirão e 2 assistências. Do outro lado, o gajo Nuno Moreira, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, Marcão. Português do Brasil ou português de Portugal, Marcão? Boa, essa foi boa. É uma boa disputa aqui, hein, Jordão? Quantos anos tem o Nuno? O Nuno tem 26, Marcão. 26, né? Guilherme tem 29, quase 30. Jordão, uma boa aqui. O Nuno é bom jogador, hein? O Guilherme é protagonista, a verdade é essa. O Guilherme é um jogador decisivo. No Santos, ele criou esse rótulo de ser decisivo, né? Ele até não faz grandes partidas recentemente, mas ele é um jogador que tem feito importantes gols, tem feito ótimas assistências. Eu vou de Guilherme nessa, mas muito dividido. Eu vou de Guilherme
pela importância que ele tem tido no Santos, por mais que o Guilherme tecnicamente muitas vezes deixe a desejar, Jordão, é um jogador que na maioria das vezes ele decide. Ele sempre tá lá. O jogo tá apertado, o gol é do Guilherme. Então eu fico com o Guilherme nessa, Jordão. E esse aqui é um baita de um duelo, hein, Marcão? E nessa aqui eu vou diferente de você, Marcão. Eu vou votar no Nuno Moreira. No meu estilo de jogo, do que eu gosto de assistir, eu prefiro o jogo do Nuno Moreira, Marcão. Mas faço destaque também pro Guilherme. O Guilherme, muitos pontos do Santos deve-se ao Guilherme, hein? Eu vejo que pouca gente valoriza isso. O Santos ganha de 1-0 do Vitória com o Guilherme participando. O Santos vence o Fortaleza com gol do Guilherme e ganha no último jogo do Cruzeiro com o Guilherme sendo participativo. Mas aqui o meu voto eu vou entregar pro Nuno Moreira até pela questão da jovialidade, Marcão. Acho que ele é um pouquinho mais jovem que o Guilherme, tem ali um potencial para melhorar um pouco mais ainda a sua questão física e ele me agrada mais dentro de campo do que o amado santista. Justo. É um duelo difícil. Eu pensei em votar no Nuno, mas eu achei que seria injusto com o Guilherme, porque é um jogador que nos momentos difíceis o cara tá lá. Você pode questionar o Guilherme em vários sentidos, mas nunca dá pra dizer que ele é pipoqueiro. Ele canela, ele domina mal, ele chuta errado, ele deixa o torcedor nervoso, mas pipoqueiro ele não é. Tem muito jogador pipoqueiro que passou no Santos, né, Soteldo? Tem muito pipoqueiro que passou no Santos. Jean Lucas, Soteldo, entre outros. Mas o Guilherme pode ter vários defeitos, mas pipoqueiro ele não é. Por isso que eu votei nele. Né? E a torcida tá aqui, ó. 81-19. Vai dar Guilherme. Portanto, Guilherme, na opinião do torcedor, melhor do que o Nuno Moreira. Vamos a mais um mano a mano, meu caro Thiago Jordão, El Bigodinho, Tiquinho Soares ou DVD? O David, Jordão. Vamos lá, Marcão. Do lado do Santos, Tiquinho Soares do Povo, 14 jogos nesse Brasileirão, 1 gol e 3 assistências. Do lado Cruz Maltino, David ou o DVD, que disputou 5 jogos, não marcou gols, mas distribuiu 1 assistência. Tá aí. A idade do DVD, Jordão? Marcão, o David, salvo engano, tem 26 anos. Os dois não brilham os olhos, viu, Jordão? Nenhum dos dois brilha os olhos, a verdade é essa. Nem o David, nem o DVD, nem o CD, nem o fita cassete, pendrive, nada. Não tá nada brilhando os olhos nesse momento. Ih, mamãe! Eu ainda fico com o Tiquinho, Jordão. Eu fico com o Tiquinho. Com todo respeito ao tal do DVD, fita cassete, eu fico com o Tiquinho. Pra mim, Tiquinho Soares. O Tiquinho... Cara, a verdade é do seguinte, tecnicamente o Tiquinho é fraco, né, Jordão? A gente tem percebido isso, mas o Tiquinho é muito inteligente em termos de posicionamento. A diferença do Tiquinho, por exemplo, o David, né? O David tem mais qualidade com a bola nos pés, tecnicamente tem mais recursos do que o Tiquinho, mas o David se posiciona mal. Você pode perceber, até eu brinco, deixa a bola bater no Tiquinho, porque o Tiquinho sempre tá bem posicionado. O Tiquinho é um cara que ele atrapalha mais a zaga adversária, ele chama mais atenção, ele é mais referência. Tiquinho Soares, Jordão. Tiquinho, né, Marcão? Tiquinho do Povo nessa, até fazendo aqui a correção, deu uma olhada rapidinho. O David tem 29 anos, Marcão. E o David nunca conseguiu ser protagonista em algum lugar, né? Eu acho que o David deixa muito a desejar em cima do que foi criado de expectativa em cima dele desde a sua transferência para o São Paulo, Marcão. Portanto, eu voto no Tiquinho Soares, que no meu ponto de vista foi mais jogador que o David, é mais jogador hoje em dia do que o David, deve um pouquinho nos gols, mas ele participa muito mais do jogo do que o DVD, fita cassete, Marcão. DVD, vamos lá, guardar na gaveta, porque é o Tiquinho do Povo neles, Marcão. Tiquinho do Povo vai brilhar domingo. Ô, Tiquinho, eu gosto do Tiquinho, cara, sabia? Eu gosto do Tiquinho. Também. Eu gosto do Tiquinho, eu torço pro Tiquinho, porque o Tiquinho, o que acontece? O Tiquinho é humilde, cara. Ele é um cara bacana, ele é um cara legal, eu torço por esses caras, sabe? Eu gosto do Tiquinho, mas não tá bem, né, Jordão? Tá muito mal o Tiquinho, né? Tá devendo gols, né, Marcão? Infelizmente o centroavante ele vive de gols e o Tiquinho Soares tem apenas um golzinho ainda no primeiro turno contra a equipe do São Paulo, Marcão. Faz muito tempo, até brincamos recentemente que os atacantes do Santos estavam fazendo boda de algodão doce com relação a não marcar gols, Marcão, mas eu torço muito pro Tiquinho Soares. Eu lembro da entrevista coletiva dele, Marcão, que ele foi falar do Neymar, falou que o Neymar é F, e é verdade, né? A humildade do Tiquinho Soares, ele é espontâneo. Gosto de jogadores assim.
E a gente tem algumas informações de bastidores, a gente conversa com muitas pessoas do clube e todo mundo fala, o Tiquinho é um cara muito legal, né? O Tiquinho, ele tem uma timidez pra falar, né? A gente até tentou uma entrevista com ele e eu gostaria muito de falar com o Tiquinho, porque é um cara que tem uma carreira bonita, né? Fez uma carreira fora do país por muito tempo, chegou aqui ao Brasil, retornou ao Botafogo e tal, e chegou no Santos com uma expectativa que ele fizesse muitos gols. Mas ainda tem qualidade o Tiquinho Soares. Vamos a mais um, Jordão. Diniz versus Kleber. Diniz contra Kleber Xavier, Marcão 9-2 pro Santos no marcador. Kleber Xavier, que nesse Campeonato Brasileiro tem 12 jogos com o Santos e um aproveitamento de 47%. Do outro lado, Fernando Diniz, que já disputou 9 partidas com a equipe do Vasco e tem um aproveitamento de 33%. Olha, Kleber Xavier de um lado, Fernando Diniz do outro. Aqui eu vou falar uma coisa pra você. Meu coração dói. Meu coração dói. Se eu pudesse correr, Jordão, eu correria. Ih, mamãe! Se eu pudesse voar, Jordão, eu já estaria voando. Se nesse momento eu pudesse sumir, eu já tinha sumido, Jordão. Não gosto de nenhum dos dois. Mas fico com o Fernando Diniz pelo currículo. Nossa, olha essa daí, Marcão. Na hora que eu tava produzindo essa arte aqui, o meu coração faltou eu chorar, viu, Marcão? Pode fazer uma pergunta? Eu posso votar no símbolo do Varanda, Marcão? Essa aqui é difícil demais. Vota no símbolo do Varanda, Jordão. Essa é difícil, viu, Marcão? Meu amigo. Mas vamos lá, né, Marcão? Aqui tem que ser justo, né? Por mais que eu não goste nem um pouco do Fernando Diniz, tem uma demagogia incrível em cima do Fernando Diniz, que pra mim nunca foi nada demais, Marcão. Vou votar nele porque ele é mais experiente que o Kleber Xavier, né? Talvez o Clebinho possa ser superior ao Fernando Diniz, mas hoje ainda é o Diniz acima dele. Tá aí, portanto, Fernando Diniz vence o duelo dos treinadores com Kleber Xavier. Placar final do mano a mano aqui no Varanda Futebol Debate. Thiago Bigodinho, El Jordão. Tivemos uma goleada do Santos Futebol Clube, Marcão, 9-3 pro Peixe, e eu anotei aqui como seria a equipe do nosso mano a mano. Começando com Gabriel Brazão no gol, pela direita Mike, Gil, Luan Pérez dupla de zaga e o Souza do lado esquerdo, ou seja, a linha defensiva inteira do Peixe. No meio de campo seria Jair, Gabriel Bontempo e Neymar. O ataque fica com Ryan, Guilherme e Tiquinho Soares, e na comissão técnica, Fernando Diniz.